Estamos de volta no Hora da Verdade. A gente fala volta e voto é quase similar ali, né? E se houvesse uma eleição imposta para dizer quais são os, né, entre os melhores restaurantes de Poços de Caldas, com certeza, tenho certeza disso, o restaurante do Binho estaria citado por muita gente, já que você encontra por lá, por exemplo, esses pratos que a gente está mostrando ali, principalmente essa feijoada que é aos sábados lá, é campeã de audiência, né? Então você pode marcar lá no telefone do Binho, 37210202, para você marcar presença também lá aos sábados no restaurante do Binho e também durante a semana para você aproveitar todo o cardápio que só o Binho tem a oferecer. O Roberto, se houver um empate na contagem de votos para prefeito, como é feita a escolha do candidato, do eleito, né? Qual que é o nome dele? O Roberto. O Roberto, aí é o candidato mais velho. Ele é o eleito. Tem preferência. Então, quando você votar, é que é muito difícil ver esse... Você já acompanhou algum empate, assim? Não, porque, assim, mas em cidades muito pequenas, com um eleitorado, vamos supor, de mil e poucos eleitores, pode acontecer. Agora, numa cidade grande, é praticamente impossível. A gente falou aqui de vários tipos de propaganda eleitoral. A propaganda, por exemplo, de carros de som. Como é que ela é determinada? O que se determina pela Justiça Eleitoral? É uma ótima pergunta. O carro de som ele pode rodar até às 22 horas, né? Nesse mesmo período, 6 da manhã às 22 horas. Exatamente. Então, se eu não me engano, o carro de som é a partir de 8 horas. Mais tarde um pouco, né? Deixar o pessoal dormir um pouquinho mais, né? Mas aí até às 22. E ele tem que... A única ressalva é guardar a distância de alguns locais, como as sedes dos poderes, né? Por exemplo, prefeitura, ele tem que guardar uma certa distância para passar não pode passar com o som ligado ali. Pode passar em frente, mas não com o som ligado. Hospital. Prefeitura, hospital, escolas, Câmara Municipal, fórum, bibliotecas. Todo local que exige um silêncio, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Aí o carro tem que passar com o som desligado. O Samuel faz uma pergunta aqui: quantos votos nulos seriam necessários para se fazer a impugnação de uma eleição? Qual que é o nome dele? O Samuel. Samuel, é uma pergunta muito boa essa, porque muita gente já deve ter recebido um e-mail falando dessa questão de mais de 50% de votos nulos, né? Anula uma eleição, tem que fazer uma nova eleição com outros candidatos, né? Mas, na verdade, isso não existe. Até que seria uma boa, porque isso demonstraria, a população demonstraria que não está satisfeito com nenhum dos candidatos, né? E que teria que ter A ideia é muito boa, mas, infelizmente, ela não é verdadeira. Porque é o seguinte, o que anula uma eleição, se mais de 50% dos votos forem anulados, votos que, vou tentar explicar, votos que inicialmente eram votos válidos, mas que depois, por algum motivo, eles foram anulados judicialmente, né, por alguma razão. Não os votos que já nasceram nulos, né, que o eleitor colocou Esse não tem o poder de anular uma eleição, não. Agora, é muito difícil, não sei, né? Antigamente, talvez essas questões ligadas ao processo da eleição, de contagem de votos, era um pouco mais fácil, vamos dizer assim, dizer, olha, houve problemas ali na contagem dos votos. Hoje, a urna eleitoral eletrônica, ela permite um pouco mais, se não total segurança, não é isso, né? Sim, a urna eletrônica, ela tem os dispositivos eletrônicos, né, e digitais de segurança, né, como assinatura digital, criptografia, que são dispositivos né, eletrônicos de segurança, dentre outros, né? Tem os lápis físicos, né? Tem, inclusive, tem a participação também dos próprios partidos políticos, Ministério Público, OAB. Ficam fiscalizando. Desde da lacração do sistema lá no TSE, tem participação nisso, né? Podem acompanhar os nossos trabalhos lá de carga nas urnas eletrônicas e tudo, então é um sistema bem seguro. Aqui esse ano vai haver alguma mudança aí nesse recolhimento das urnas eletrônicas ou é o mesmo sistema? Existe alguma modificação, alguma alteração? Olha, esse ano nós vamos implantar aqui em Poços uma mudança que na verdade,
tirar um pouco das costas dos presidentes das sessões alguma responsabilidade que eles já têm muitas, né? Então, antes eles pegavam aqui, eles tiravam os equipamentos, né, as urnas eletrônicas, junto com o material da sessão, ali 2, 3 dias antes da eleição, e levavam para casa, né, tal. E esse ano, eles vão pegar só o material da sessão, menos a urna eletrônica, né, com antecedência, e nós mesmos é que vamos fazer a entrega, né. As urnas eletrônicas vão sair lá da nossa sede, já vão direto para os locais de votação, né, em vans, já com rotas já previamente estabelecidas, né? Isso aí também garante um pouquinho mais, não que, né, a gente não está colocando em dúvida nada, mas quando essas urnas ficavam um pouco na casa das pessoas, isso nada, claro que não, mas gerava algum comentário, né? Muito pouco, né? Bem, assim, da nossa parte a gente sempre teve segurança da segurança do equipamento, né? Em termos, não tem como, mesmo querendo, não tem como o presidente alterar nada justamente devido aos mecanismos de segurança. Mas... também dava uma responsabilidade a mais para o presidente. É uma responsabilidade muito grande do presidente, né, ficar com esse equipamento e, como você bem disse, né, o que a gente sabe que, principalmente para quem perde eleição, tudo é motivo, né, sempre procura apontar a culpa em alguém, pela razão. Então é uma coisa a menos para poder falar, vamos dizer assim, não dá munição, né, principalmente para quem perde a eleição, né, que sempre procura um culpado e muitas vezes... expiatório. Exatamente. O Roberto ligou para a gente perguntando como é escolhida a propaganda eleitoral que começa amanhã. A gente só reforça aí para você poder acompanhar os seus candidatos amanhã na propaganda política eleitoral, tanto no rádio como na televisão, são os candidatos a vereador. Na quarta-feira, segunda, quarta e sexta é prefeito. Terça, quinta e sábado é vereador. Então acompanha aí pelas televisões, emissoras de televisão de Poços de Caldas, né, pela TV Plan e TV Poços, você acompanha essa propaganda e também nas rádios locais, também aí que tem como referência aí a Rádio Libertas, retransmitindo para outras emissoras locais aqui. O Roberto pergunta como é escolhida a propaganda eleitoral na TV. Acho que ele está se referindo a tempos, essas coisas, que é importante a gente reforçar. Ô Roberto, foi feito um sorteio, né, lá na Justiça Eleitoral, onde esse sorteio ele define a ordem da veiculação no primeiro dia da eleição, da propaganda, né? E aí, nos dias subsequentes, vai havendo um rodízio, né? Quem no primeiro dia apareceu em último, na próxima ele aparece em primeiro, o que estava em primeiro fica, né, em segundo, então a gente sorteia a ordem do primeiro dia e depois vai sendo feito o rodízio. E em relação ao tempo, né, de acordo com a representatividade, né, de cada partido na Câmara dos Deputados, né? Então, aqueles partidos maiores, que têm um maior número de deputados, né, eles têm um tempo maior do que aqueles partidos pequenos. E o que acontece também é aquela dúvida que muita gente tem, fala, pô, mas eu votei no meu candidato a vereador, ele teve o maior número de votos de muita gente e ele não foi eleito. Vou explicar um pouquinho essa proporcionalidade aí de votos, né? Porque como o próprio nome diz, né, a votação para vereador, ela é uma votação proporcional, uma eleição proporcional. Então, o cálculo é feito da seguinte forma, pegam-se todos os votos válidos, né, e aí os votos válidos são aqueles dados para algum candidato ou na legenda, né? Ou seja, para algum partido. Então estão fora os brancos e os nulos. Por isso que a gente falou que o efeito deles, dos votos brancos e nulos, é o mesmo, né? Dos votos válidos, divide-se pelo número de cadeiras na Câmara dos Vereadores. Em Poços de Caldas são 15 cadeiras. Não se esqueça, antigamente eram 12, agora a partir dessa próxima legislatura são 15 candidatos. E aí acha-se o quociente eleitoral. Vamos supor 10 mil votos. Né, fazer uma hipótese aqui, por 10 mil votos. Um partido ou coligação que atinge 10 mil votos, e aí inclui tanto o que foi para algum dos candidatos desse partido ou da coligação, ou votos de legenda. Esse partido tem direito a uma vaga. Se atingir, e aí vai o que dentro do partido ou da coligação teve o maior número de votos.
Entendi. Se um partido ou coligação atinge 20 mil... São 2 vereadores. São 2, os 2 mais votados. O segundo mais votado. E assim por diante. É basicamente uma conta assim, matemática dessa forma. E só para a gente assim, reforçar esse convite democrático, né, que a gente sempre fala, a eleição acontece então no dia 7 de outubro, um domingo, o horário de votação. O horário é de 8 às 17, né? E o eleitor ele pode ficar tranquilo, porque se às 17 horas ele estiver na fila, ele tem o direito ao voto garantido, né? São distribuídas senhas para que ele possa votar, né? Mas então de 8 às 17 horas. E com relação, por exemplo, a gente sempre fala na apuração, né, que as pessoas ficam, principalmente os candidatos, querem saber essa questão da apuração. Existe um tempo limite para se apurar? Como é que é essa história da apuração? Olha, na verdade, se eu não me engano, os eleitos eles têm que ser proclamados até 5 dias após. Eu realmente fico devendo aqui essa informação, mas a gente, atualmente com a votação eletrônica, na noite do próprio dia da eleição, já estão definidos os candidatos. Isso aí a gente, por volta ali pela experiência que eu tenho, no máximo até 10 horas da noite, assim, eu estou chutando no alto, assim, claro. Se acontecer algum problema, assim... E aquelas urnas, por exemplo, que às vezes dá problema em urna, ela é trocada automaticamente? Sim, sim. A gente tem os procedimentos de contingência, né? No caso de a urna eletrônica apresentar defeito, inclusive tem um número de cerca de 10% de urnas reservas, a gente pode fazer a substituição e a votação eletrônica continuar normalmente. Se nenhum dos procedimentos de contingência resolver, aí passa para votação manual, mas em 3 eleições que eu já fiz, ainda não vi nenhuma vez passar para eleição manual, sempre é possível a substituição. Bem, é importante lembrar que nós temos 2 zonas eleitorais em Poços de Caldas, né, 222 e 350, e às vezes tem o mesmo número de sessão, não é isso, né? A pessoa precisa olhar a zona eleitoral, porque às vezes vai num lugar e não é naquele lugar, não é isso? O eleitor tem que ficar atento, porque os números podem coincidir, né? Às vezes tem vamos dizer, a sessão número 100 da 222 e a sessão número 100 da 350, né? Então é mais algo aí para o eleitor ficar atento. Mas isso ligou para a gente novamente, obrigado, mas ele pergunta será que futuramente poderemos ter aí uma lei em que os eleitores poderão escolher os vice-prefeitos? De repente é aquilo, né? Ver a pessoa que é o prefeito de um, vice-prefeito de outro, né? É complicado isso, né? Não, porque a chapa, né? A coligação, ela é indivisível, né? Mas um fato positivo é que antigamente não se ouvia falar no candidato a vice, parecia que ficava escondido. Hoje em dia, a divulgação do vice, normalmente ele até aparece junto com o candidato a prefeito, aparece a foto do vice também. Hoje em dia já há uma preocupação dos próprios partidos ou coligações a divulgar mais quem é o vice-prefeito, né? Isso é positivo. Bem, falar em positivo, um lado positivo é que nós tivemos o André, um lado negativo é que o programa está se encerrando, e eu queria deixar esses momentos finais aí para o André fazer as suas considerações, agradecendo a ele com certeza a gentileza de ter vindo aqui, clareado tantas questões que estão aí próximas dessa eleição. É importante para todos nós conhecer um pouco mais do processo eleitoral. Bom, eu gostaria de agradecer aqui, William, a oportunidade, agradecer aos telespectadores pela atenção e desejar aí aos candidatos uma boa campanha, né? E que o eleitor possa pensar bem aí antes de votar. Ok. Muito obrigado, André, e fundamentalmente obrigado a você, que com certeza é o nosso candidato aqui da TV Poços. Você que acompanha a programação da nossa emissora, sempre tem lá o nosso voto, porque você também nos credencia sempre com a sua audiência, né, com a sua participação, principalmente aqui no Hora da Verdade. Um grande abraço e a gente vai estar voltando a falar, de repente, outros temas ligados à eleição, já que a eleição acontece no dia 7 de outubro. Até lá ainda a gente pode abordar outros temas ligados, né, a esse assunto de eleições, ok? Muito obrigado a sua participação, a sua presença. A gente se vê, se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira. Um grande abraço, fica com ele, que ele sempre está contigo. Tchau.